E aí, turma, professora Michele Sampaio aqui, vamos a mais uma mega revisão. Eu vou fazer com vocês aqui uma revisão. Eu acredito que vai te ajudar muito desse teu reta final de revisões para a prova da UFC, que acontecerá no próximo domingo. Assim como nós fecharemos essa revisão aqui com chave de ouro no nosso aulão de véspera, que será presencial, completo, né? O de gerais você pode adquirir de forma online, mas se você quer pegar conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, presencialmente estaremos juntos a partir das 8 horas da manhã do dia 21, tá bom? Sua prova é dia 22 de fevereiro, dia 21 estaremos juntas. Olha só, seguinte, trouxe muitas temáticas aqui para você. Você deve estar aí, estudou, algumas estudaram bem, outros estudaram mais ou menos, outros estudaram muito pouco e outros não estudaram nada e se inscreveram, eu tenho certeza, tá? Não sei de que time você é, mas o que eu posso te dizer aqui é que faltando 2 dias praticamente para a sua prova, você não pode mais se dar ao luxo de ficar revisando conteúdos teóricos, estudando do zero. Você precisa otimizar essa revisão. Então, o nosso trabalho agora é de tentar acertar questões, tá bom? Então, entenda, às vésperas de uma prova, nós vamos tentar revisar em questões para tentar acertar ao máximo as temáticas e as questões que vão estar no seu caderno de provas no domingo. Então, o nosso trabalho é totalmente focado nisso agora. Então, quanto mais atenção você tiver nessa revisão e no aulão de véspera, quanto mais atenção você tiver nas questões que forem passadas e principalmente nas dicas, nas revisões que nós fizermos, maiores serão as chances de você revisitar isso na sua prova, tá bom? Então, foco aqui, pegue papel e caneta. Se você não imprimiu esse material, imprima esse material. Não agora, né? Não sei se vai dar tempo até a gente começar, né, turma? E aí, tá todo mundo pronto? Faz assim pra mim. Ó, não sei se vai dar tempo nós começarmos, eu esperar você imprimir. Se der, ótimo. Se não der tempo você imprimir mais o material, pegue papel e caneta. Vá anotando aí o que você puder anotar e depois, terminando isso aqui, imprima este material, porque isso vai servir de uma boa revisão para você, tá bom? Eu coloquei outras questões também no nosso aulão de véspera para complementar isso aqui, para nós revisarmos mais uma vez e para nós expandirmos aqui as chances de acertarmos questões da sua prova, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá que a prova está chegando, o concurso é bom demais. Tem outras oportunidades? Tem, você pode fazer o Unilab, você pode fazer o FRN, você pode fazer agora IFCE, todos estão com editais publicados, a nossa preparação continua, então você não vai perder nada aqui, tá bom? Então, se você é técnico em enfermagem, se você é enfermeiro, seja muito bem-vindo à nossa revisão. Pessoal, seguinte, vou começar com a nossa primeira questão, trouxe 38 aqui para essa aula, mas vou começar com a nossa primeira questão, pessoal. Deixa a tua curtida, deixa teu like, tá? Deixa a tua curtida, deixa teu like, compartilha com as colegas que vão fazer esse concurso. Isso é importante
vai ajudá-las também. Ah, professora, eu vou compartilhar com os meus concorrentes. Minha filha, o que é seu tá guardado. Não se preocupe com isso não, tá? Não se preocupe com isso. Eu nunca me preocupei com isso. E Deus tem abençoado, acredite, tá? Então compartilhe aí com as tuas amigas, que também são suas concorrentes, não deixam de ser. Mas se for de ser seu, vai ser, se for de ser delas, vai ser, tá bom? Tudo depende de como virar essa prova no domingo. Mas vamos deixar de conversa? Bora lá, pessoal. Primeira questão, ela vai revisar a nossa reforma sanitária brasileira. Você sabe que no seu conteúdo lá nós temos destacado a reforma sanitária, tá? Para quem fez a nossa preparação, você viu que eu resolvi questões de praticamente todos os temas daquela prova, só com questões da CCV, UFC, FCPC, fui, voltei, né, fiz revisão, fiz não sei o quê. Então fui tema a tema, as professoras também foram fazendo isso. E aqui estamos em reforma sanitária, agora vamos revisar em 2, 3 questões, tá? O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira foi parte das lutas de resistência à ditadura e pela construção de um Estado democrático social. Pessoal, eu tô um pouquinho rouca, vocês estão ouvindo direitinho aí? Tá tudo certo? Eu tô me ouvindo bem, mas eu tô sentindo que eu tô um pouco rouca. Estado democrático social. Qual princípio orientou esse movimento da reforma sanitária, tá? E da construção de deixa eu só mudar a cor da caneta, vamos lá. Estado democrático social. Qual princípio orientou esse movimento? O ético normativo, que insere a saúde como parte dos direitos humanos, entenda, a partir da reforma sanitária, com principalmente a 8ª Conferência Nacional de Saúde, saúde deixa de ser condicionalidade. O que é a condicionalidade, tá? Qual era a condição? Tem emprego formal? Ok. Tem acesso a ações e serviços de saúde. Não tem emprego formal? Aí você vai para as ações do Ministério da Saúde, só que eram muito poucas, né? E, além disso, o financiamento era muito precário. E aí nós temos o quê? Um Estado democrático onde a saúde passa a ser direito de cidadania. É por isso que a saúde ser um direito de todos e dever do Estado, a saúde ela passa a se inserir, tá? Como parte dos direitos humanos. O item A está correto. Questão fácil? Não. Questões que a UFC ela elabora, muitas vezes elas são questões difíceis. Tem lá no teu conteúdo pesquisa clínica. A última prova da UFC que nós tivemos para enfermeiros, por exemplo, foram a metade das questões só voltadas para pesquisa. Então, é um tema que a UFC gosta muito, é uma área que a UFC gosta muito de explorar, tá? Embora hoje nós tenhamos um conteúdo mais diverso dentro da enfermagem, pesquisa é um tema muito importante para a UFC, tá? Visando as provas anteriores. Então, direitos humanos. Então, temos aqui o item A de aprovada, é o gabarito da questão. Então, o princípio que orientou a construção de um Estado democrático social foi o princípio da equidade, que corresponde aos princípios hipocráticos de fazer o bem? Não, gente, hipocrático não. Hipocrático vem de Hipócrates, tá? Pai da medicina. Então, tá errado. Tem que ser científico, que consolida a visão biológica, muito menos. Essa visão científica, essa visão biológica, ela foi combatida, ela foi conflitada com a construção do Estado Democrático Social. Ela foi, tá? O princípio que orientou foi um princípio político que assume as orientações liberais que propugnam por uma forte redução da presença do Estado. A redução da presença do Estado foi defendida durante essa construção, pelo contrário, foi o aumento vertiginoso da presença do Estado. Saúde é direito de todos e dever de quem? Estado. Então, é o aumento da presença do Estado. Tá errado.
da autonomia, que se refere ao princípio da autonomia, que se refere ao direito de cada pessoa autogovernar-se, o que, do ponto de vista prático, se traduz no consentimento do paciente em participar de procedimentos médicos propostos? Também não, né? Então, o item A é o gabarito da questão. Tenho certeza que muitas pessoas talvez ficassem aqui debatendo com essa questão. Por quê? Porque as pessoas elas costumam estudar determinados assuntos na sua superficialidade. Elas não buscam, e poucos professores de concurso realmente ensinam esse aprofundamento, essa consciência, esses questionamentos, esse raciocínio aprofundado em cima de uma temática, como é o caso da reforma sanitária, tá? Então, a segunda questão, vamos lá, pessoal. A segunda diz o seguinte: as propostas da reforma sanitária esboçam-se em um projeto cuja implantação iniciou-se após a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ok. E adquiriu formalização a partir da Constituição, né? A proposta foi na 8ª e, juridicamente, o marco jurídico foi a Constituição, exatamente. Quais temáticas do relatório da 8ª Conferência foram garantidas na Constituição? O que foi, né, trabalhado como tema na 8ª Conferência que foi garantido, confirmado na Constituição? O direito universal a medicamentos para doenças raras, isso não estava na 8ª Conferência. O dever do Estado na promoção, proteção e recuperação da saúde, olha para mim, artigo 196 da Constituição Federal, diz que, acabei de dizer, né? Saúde é direito de todos. Gente, vocês devem estar me perguntando, professor, foi o carnaval, foi que pulou o carnaval demais e ficou rouca? Que nada, minha gente. Corri muito para trás de menino, mas enfim, vou daqui. O que diz o artigo 196? Saúde é direito de todos e dever de quem? Do Estado. Garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e garantam o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Bom dia. O conceito de saúde, considerado um estado de completo bem-estar físico, mental, bem-estar físico e mental, e não apenas a mera ausência de doenças. Não, isso aqui não foi confirmado na Constituição. Por quê? Porque esse conceito é da OMS. Por mais que exista uma concordância, não existe ligação entre os temas da 8ª e isso na Constituição, tá? A subordinação, eu vou colocar aqui artigo 196, só para você lembrar. A subordinação do SUS às normas do setor privado. Pelo amor de Deus, é o inverso, viu? A subordinação do setor privado às normas do Sistema Único de Saúde. A organização das ações do Estado em uma rede integrada, constituindo um SUS centralizado no governo federal. Vou nem discutir, viu? B. Em 2014, o Ministério da Saúde publicou uma portaria de número 1271, que era a Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Em 2026, agora já temos diversas atualizações ao longo do tempo, né? E agora, em 2026, entrou aí as anomalias congênitas como notificação semanal. Mas aqui era uma prova de 2019 e aí ele citou a de 2014. Beleza, tudo bem, pode citar outras portarias da forma que ele quiser, mas eu vou trabalhar essa daqui porque foi o que caiu lá. E querendo ou não, a revisão. Como nova lista de doenças agravos de notificação compulsória. Nessa portaria, qual item passou a ser um agravo de notificação imediata para as secretarias municipais de saúde? Burnout não estava, tá? Eita, gente, foi o que eu fiz aqui. Pronto. Burnout não estava, assédio moral também não, tá? Abuso psicológico, muito menos. Ato de pessoa privada no uso da razão, muito menos. Tentativa de suicídio. Olha o esquema aqui. Entenda, a violência sexual e a tentativa de suicídio, tá? São de notificação imediata para SMS. Ainda hoje, professora, ainda hoje, tá bom? A violência doméstica ou outras violências, né? Interpessoais, vamos lá.
É de notificação semanal. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Aqui entra a tentativa de suicídio. Entender de Deus é bom. Bora pra cima. E aí hoje o que é que nós temos? A 10.175, que ela foi publicada no dia 23 de janeiro de 2026, já falei pra vocês. E ela insere, deixa eu só reduzir aqui a temperatura do ar-condicionado, tá quente. Então vamos lá. Ó, a 10.175, de 23 de janeiro de 2026, que ela insere as anomalias congênitas na lista, tá? Lembrando, semanal. Essa foi a última atualização. Vai cair na minha prova essa? Não, teu edital já estava publicado. Mas pode cair é da esporotricose, que foi em março do ano passado. Esporotricose humana. Também é semanal, tá bom? Ó, anota aí, semanal. Show? Março de 2025. Essa aqui foi inserida. E essa aqui já é agora em 2026. Porque eu quero que você preste atenção. Como vai cair saúde do trabalhador, pessoal, por favor, por favor, por favor, por favor. Tá? Em 2023 foi inserido. 2023 ou foi 2024? Sim, gente, não importa. Mas acredito que foi final de 2023 ou 2024. Tá? Mas recentemente foram inseridas doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, na lista nacional de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória. Isso é importante por quê? Porque isso pode cair na sua prova, pode ser cobrado por você. Quais são as doenças ou se determinada doença está na lista de notificação compulsória. Bizu importante para ti. Todas elas são de notificação semanal, todas. Tá bom? Todas são de notificação semanal. Aí, o que você tem que saber? Preste atenção. Acidente de trabalho com exposição a material biológico é de notificação semanal. Acidente de trabalho, de uma forma geral, é de notificação imediata, tá bom? Vou te mostrar a lista depois. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Que câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, distúrbios de voz relacionados ao trabalho, né, que é as chamadas PAIR, né, perdas auditivas relacionadas ao trabalho. Antigamente a gente só reduzia a PAIR. Infecção pelo vírus da hepatite B em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical da hepatite B também foi nessa alteração, embora não seja ocupacional, também é semanal, tá? Mas não é ocupacional, mas foi nessa mesma alteração. Lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as LER-DORTs, perda auditiva relacionada ao trabalho, as pneumoconioses, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, todos esses são de notificação semanal, tá bom? Então vamos para a quarta. A estratégia de saúde da família busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como a falta de atividade física, a má alimentação, o uso de tabaco, entre outros, né? Aqui são fatores de risco, você já sabe. Quais atividades são competência de uma equipe de saúde da família? O que uma equipe de saúde da família precisa fazer aqui, visando esses, né, esses itens que nós temos aqui? Monitorar o fluxo de informações entre a central de regulação e o hospital. O que tem a ver, né, minha gente? Central de regulação e hospital? Não. Propor o plano de capacitação de profissionais de saúde para o uso racional de medicamentos também não é da estratégia de saúde da família. Subsidiar discussões na rede de atenção à saúde que permitam o planejamento da ampliação e ou a readequação do perfil dos leitos hospitalares ofertados. Ó, não dá para errar, tá bom? Raciocina aí. Não fique nervosa na hora da prova, não. Raciocine. Pare, respire fundo, beba uma aguazinha, volta para a prova. E procura o gabarito. Ai, não estudei isso aqui. Ai, não estudei pesquisa clínica. Ai, meu Deus, não estudei termo de consentimento livre esclarecido. Ai, meu Deus do céu, não estudei isso aqui, isso aqui. Calma. Respira, olha para a prova e procura esse gabarito, tá bom? Procura esse gabarito e encontra esse gabarito. Bora lá. Executar de acordo com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares os procedimentos da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica nos diversos ciclos de vida. Também não é do Estratégia de Saúde da Família especificamente. Estratégia de Saúde da Família deve prestar assistência integral, sim, dentro da sua resolutividade, óbvio.
respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, buscando contato dos indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da educação sanitária. Isso é uma atribuição da estratégia da família. É isso aí, bora para cima. Quinta questão. O campo das práticas integrativas e complementares contempla os sistemas médicos complexos e os recursos terapêuticos, também chamados de medicina tradicional e complementar ou medicina tradicional alternativa, MTA ou MTC, tá? Pela OMS. Com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, 2006, quais práticas foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde? Qual dessas, quais, né? Porque ele está colocando mais de uma. Quais dessas já foram institucionalizadas pelo SUS? Homeopatia, fonoterapia, medicina tradicional chinesa, fitoterapia, crioterapia, termalismo social, crenoterapia. Medicina tradicional chinesa, ludoterapia e xamanismo. Xamanismo, medicina antroposófica e termalismo social, crenoterapia. Plantas medicinais e fitoterápicas, medicina antroposófica e a homeopatia. Preste atenção. O que nós temos a nível de Ministério da Saúde e portarias ministeriais? Nós temos a primeira portaria que institui a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi a política base para a formulação dessa questão aí, tá? E aí, essa política, essa portaria 971 de 2006, ela introduziu no âmbito do Sistema Único de Saúde as PICs, medicina tradicional chinesa e acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social, crenoterapia. Então, dessas aqui, nós temos plantas medicinais e fitoterápicas, medicina antroposófica, homeopatia, são essas, pessoal? São essas, ó, medicina antroposófica e homeopatia, xamanismo, medicina antroposófica e termalismo social e crenoterapia, medicina tradicional chinesa, ludoterapia e xamanismo, fitoterapia, crioterapia, termalismo social e crenoterapia, homeopatia, fonoterapia e medicina tradicional chinesa. Professora, não tem nenhuma dessas aqui. O que eu tenho são as plantas medicinais e fitoterápicas. O que eu tenho dessa aqui é também a homeopatia. A medicina antroposófica eu vou ter, sabe aonde, pessoal? Eu vou ter aqui, ó, olha aqui, ó, em 2018, pela portaria 702 de 2018, foram acrescidas mais essas aqui, tá bom? Então, dessas aqui, eu tenho no item E, que foi a medicina antroposófica acrescida em 2018. Tá, professora, quais foram as acrescidas em 2000, as PICs acrescidas em 2017? Vamos lá. A arte-terapia, a Ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, yoga na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Mas, vamos lá, eu tenho aqui, ó, aromaterapia, apiterapia de abelhas, tá? Bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica, tá bom? Aí temos ozonioterapia, terapia de florais, termalismo social, crenoterapia, que tem lá no começo, nas PICs. Então, eu não tenho fonoterapia, ludoterapia, tá? Então, essas que eles colocaram aqui, não tem nas PICs até 2018. Xamanismo eu não tenho, né? Pelo menos eu não vi aqui o xamanismo. Tem não, tem xamanismo não, tá bom? Então, as que existem, é o item E, realmente. Cuidado, cuidado, cuidado. Revisa aí. O estabelecimento das fontes de recursos para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde está determinado na Constituição Federal de 88, de acordo com a Constituição, como deve ser feito o financiamento do Sistema Único de Saúde. Preste atenção, o que ele colocou aqui no enunciado? De acordo com quem? Com a Constituição.
de acordo com a Constituição Federal. Então, de acordo com a Constituição, como é o financiamento do SUS? Financiamento do Sistema Único de Saúde, de acordo com o que eu sei, professora, ele é feito com o orçamento que vem lá da Seguridade Social, aí ele vem, o orçamento da Seguridade Social, ele é dividido, não igualitariamente, né? Mas ele é dividido para a saúde, a previdência e para a assistência social, que é o tripé da Seguridade Social. Se um dos pés do tripé é a saúde, então o recurso da saúde vem do orçamento da Seguridade Social e dos orçamentos da União, estados, Distrito Federal, além de diversas outras fontes, que essas outras fontes estão descritas na regulamentação do Sistema Único de Saúde, Lei 8.080, tá bom? Então, olha aqui o que eu tenho. Financiamento do SUS é feito pelas duas esferas de governo, estadual e municipal? Claro que não. Acabei de te dizer como é que é composto, né, a grosso modo, o financiamento do SUS. Financiamento das ações públicas de saúde deve ser realizado pelos municípios, com maior capacidade de oferta de serviço. Não. C. A saúde pública deve ser financiada com os recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, Distrito Federal e município, além de outras fontes. Opa, artigo 198 da Constituição Federal, tá bom? As transferências de recursos federais para as ações e serviços de saúde devem ser realizadas numa parceria entre o Ministério da Saúde, da Justiça e da Educação. Erradíssimo. Os recursos para o financiamento do SUS devem ser oriundos do DPVAT, né? Seguro de danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, não. E devem ser distribuídos conforme dados do CIOPS. Errado. C. O Pacto pela Saúde é a reafirmação da importância da participação e do controle social nos processos de negociação e pactuação. Além disso, estabelece diversas atribuições das três esferas de gestão, em relação ao monitoramento e à avaliação, indicando a necessidade de articulação entre elas. Nesse caso, quais são as atribuições e responsabilidades do gestor federal em relação ao monitoramento e avaliação? Vamos lá. Em relação às atribuições estabelecidas lá no Pacto pela Saúde, portaria 399 de 2006, que ela é formada por 3 subpactos: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. As atribuições estão aqui dos entes, tá? As atribuições estão lá no Pacto de Gestão do Sistema Único de Saúde. Então, o que é responsabilidade aqui do gestor federal? Planejar e coordenar as ações de saneamento e edificações de saúde indígena, promover o fortalecimento e o controle social do subsistema de atenção à saúde indígena, submeter o relatório anual de gestão à aprovação do Conselho Municipal de Saúde, a partir dos colegiados de gestão regionais. Vamos lá, cada um no seu quadrado. Promover ações de informação e conhecimento acerca do Sistema Único de Saúde junto à população em geral, apoiar os processos de educação popular com vistas ao fortalecimento e participação social do SUS. Tá aqui o gabarito da nossa questão, tá? Estimular o processo de discussão e organização do controle social no espaço regional e implementar a ouvidoria estadual. Promover a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos no país, reunindo medidas para garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. Tá errado, aqui são atribuições específicas, tá? Então, item C, o gabarito da nossa questão. Vamos para mais uma? A ideia de se criar o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, famoso CIOPS, foi institucionalizada no Ministério da Saúde com a publicação de uma portaria conjunta no ano 2000, tá? 1163 de 2000. Posteriormente, essa portaria foi retificada por uma portaria interministerial de número 446 no ano de 2004. Considerando o exposto, o que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde? O que é o CIOPS? O CIOPS, ele é informatizado?
Sim, ele vai nos dar informações, tá? Sobre que a gestão do Sistema Único de Saúde, quando eu falar gestão, eu estou falando da gestão descentralizada. A gestão a nível municipal, a gestão a nível estadual, a gestão a nível federal, tá? Então, que a gestão do Sistema Único de Saúde, que ele vai trazer todas as informações sobre as despesas e os orçamentos públicos com saúde do Brasil todo. E, obviamente, como todo sistema de informação, ele é ascendente. Então, quem organiza a nível federal todas essas informações é o Ministério da Saúde, tá bom? Então, vamos lá. É um sistema informatizado? Sim. De acesso restrito ao Ministério? Não, o acesso é público, tá bom? Então, não é acesso restrito, não. Acesso público, errado. Sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, que tem como uma de suas principais características a libertação do papel como suporte físico? Não, na verdade é um sistema informatizado, mas a principal característica não é sair do papel. Isso aí não é. Tá? Sistema de vigilância em saúde? Não, não é um sistema de vigilância em saúde, é um sistema informatizado de orçamentos públicos certo? E despesas do Sistema Único de Saúde. Item D, é um sistema informatizado? Sim. A alimentação é obrigatória? Com certeza. O acesso é público? Sim. Ele é operacionalizado pelo Ministério da Saúde? Ok. Instituído para coletar, recuperar, processar, armazenar, organizar e disponibilizar informações referentes às receitas e às despesas com saúde nos orçamentos públicos. Ok, show de bola, gabarito, D de Deus é bom. É um sistema de acesso público operacionalizado pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde? Não, minha gente. Instituído para coleta, recuperação, processamento, armazenamento, organização e disponibilização de informações referentes às receitas totais e despesas com saúde dos orçamentos públicos e privados. Não, não e não. Se você prestasse, professora, eu nunca estudei CIOPS, tudo bem. Mas se você parasse, tivesse tranquilidade, olhasse aqui a sigla que ele te entregou e olhasse para os itens com frieza total, tu achava o gabarito brincando isso aqui, tá? Então vamos revisar a CIOPS. É que cai, né? Nós nunca sabemos. Tem sistema de informação, então nós nunca sabemos qual vai ser cobrado. CIOPS é um sistema de registro de receitas totais e de despesas públicas em saúde de todos os entes. Trata-se de um único sistema de informação do Brasil com informações orçamentárias. Então, é um sistema que trabalha as informações orçamentárias, né? É por meio de dados preenchidos no sistema que é possível monitorar o cumprimento, a aplicação mínima dos recursos, aquela história lá dos 12%, dos 15% dos municípios, 12% para os estados, por parte dos entes federados, sendo o preenchimento do CIOPS, portanto, obrigatório. Os gestores dos entes federados devem informar bimestralmente as suas receitas e despesas totais públicas em saúde nesse sistema, podendo arcar com medidas administrativas caso haja algum descumprimento da orientação, tá? Além de viabilizar o monitoramento da aplicação mínima, a ferramenta também é fonte de dados para a publicação do anexo Saúde do relatório resumido de execução orçamentária em todas as esferas. O relatório de acesso público e restrito permite maior transparência quanto à execução dos recursos em saúde pública. Ok, nona questão. Em continuidade ao processo de construção do Sistema Único de Saúde, o texto da Constituição foi detalhado nas leis orgânicas da saúde, 8.080 e 8.142. Entre tantos pontos importantes, essa legislação definiu um mecanismo de participação social e controle, participação popular e controle social nas seguintes instâncias colegiadas, pelo amor de Deus, né, gente? A Lei 8.142, ela é clara, que as instâncias colegiadas para a participação e controle social no SUS são Conferência e Conselho de Saúde. Isso aqui é aquela questão que é só para não zerar a prova, tá bom? Então, item A, nona questão, Conferência e Conselho. E aqui nós temos outra questão que vai trabalhar agora epidemiologia, vigilância epidemiológica, mais especificamente, tá? Vamos mudar um pouquinho de tema, vamos resolver essa questão e vamos seguir aqui com a nossa revisão. Vamos lá. Olha aqui, Guia para Investigação de Surtos ou Epidemias 2018. Então, o guia foi de 2018, beleza, né? Tranquilo,
elaborado por profissionais do Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços do SUS, tem a seguinte definição para epidemia. Então, pessoal, a questão não é só baseada nesse guia. Por mais que a definição tenha sido tirada desse guia, se você tiver uma noção, tá? Precisa nem ter aprofundamento nisso aqui. Noção das definições dos processos epidêmicos, pandemia, epidemia, surto, endemia, essas 4 definições, você já consegue aqui resolver uma questão dessas, tá bom? Então, olha só o que ele diz no item A. É uma denominação utilizada em situações em que a doença envolve um grande número de pessoas, ok, e atinge uma larga área geográfica. Isso aqui já define uma epidemia. Olha aqui o que ele diz no item B. A presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. Se existe ali uma presença contínua, sem uma elevação brusca, tá? Que determinaria ali um surto, uma epidemia, aí eu posso chamar isso de endemia, não é isso? Situação em que há um aumento acima do esperado na ocorrência de casos de um evento ou de uma doença em uma área ou em um grupo específico de pessoas em um determinado período. Isso aqui está mais para surto, tá bom? Qualquer dano à integridade física, mental e social de indivíduos provocada por circunstâncias, não, isso aqui nem é um, nem é outro, né? Situação que pode constituir uma potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de agravo, isso aqui, ó, física, mental, isso aqui é agravo, né? Agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico de doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, isso aqui é evento de saúde pública. Isso aqui é a definição de evento de saúde pública, se medando. E aqui eu tenho o gabarito, o item A de aprovado, e aqui eu tenho a revisão para vocês, tá? Surto, situação em que há um aumento acima do esperado na ocorrência de casos de um evento ou doença em uma área ou em um grupo específico de pessoas. Eu fui lá no mesmo guia, tirei as definições principais para vocês, tá? Em determinado período. Ressalta-se que, para doenças raras, um único caso pode já representar um surto. Ok. Epidemia, denominação utilizada em situações em que a doença envolve um grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Ok. Endemia é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. Ok. Pandemia é uma enfermidade se torna uma pandemia quando ela atinge níveis mundiais, ou seja, quando um determinado agente se dissemina em diversos países ou em diversos continentes, usualmente afetando um grande número de pessoas. Quem define quando uma doença se torna esse tipo de ameaça global é a OMS. OMS define se é ou não, se trata ou não de uma pandemia, ok? Pode ocorrer como um surto ou pode ocorrer como uma epidemia. Então vamos lá, e 11ª questão. A maior parte dos surtos é de etiologia infecciosa e transmissível, e muitas vezes representam razões para a realização de investigação sistemática com vistas à identificação da fonte de infecção e adoção das medidas de controle e elaboração de recomendações adicionais. Considerando o exposto, qual a importância da curva epidêmica para caracterizar um surto, para dar detalhes sobre um determinado surto. Então, qual é a importância daquela curva, do ápice da curva, do declínio da curva, em quanto tempo aquela curva ascendeu, em quanto tempo aquela curva começou a declinar. Então, essas informações são importantes para quê? Qual é a importância disso? Primeira coisa, eu vou mostrar aqui uma curva epidêmica, tá? E aí vocês vão entender mais ou menos do que se trata. A curva epidêmica, ela é crucial na caracterização de um surto. Por quê? Porque ela representa o número de casos de uma doença ao longo do tempo, tá bom? Então, por exemplo, se uma doença ela começa a aumentar a sua incidência e são feitas medidas de controle, tá? Com a maior rapidez possível, com certeza o pico dessa curva, ela vai reduzir. Olha aqui, ó, como é que seria
a curva epidêmica aqui dessa doença sem medidas de controle e como é que realmente ficou essa curva epidêmica com medidas de controle, tá bom? E aqui é a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Quantas pessoas esse sistema de saúde consegue abranger para controlar essa situação, para conseguir dar resposta em assistência à saúde da população. E quanto esse sistema de saúde, tá, iria entrar em colapso se não houvessem as medidas de controle. Porque o limite do sistema é esse aqui do pontilhado. Tá bom? E isso aqui é o tempo decorrido desde o primeiro caso. Olha como é interessante isso, né, gente? Muito interessante. Permitindo visualizar a magnitude, o tempo de início, a duração e a tendência de propagação. A curva epidêmica ajuda a identificar o tipo de fonte de exposição, a forma de transmissão, a eficácia das medidas de controle, orientando as ações em saúde pública. Importantíssimo, curva epidêmica, importantíssimo. A curva mostra o período no qual as pessoas... Então, como é que eu resolveria essa questão aqui? Se eu não sou epidemiologista, eu não estudo isso, como é que eu iria resolver? Primeiro, estudando o que é, pelo menos, e entendendo o que é uma curva epidêmica, tá? Lembra desse slide aqui, na hora da prova. Aí volta aqui. Olha aqui, considerando o exposto, qual a importância da curva epidêmica na caracterização do surto. A curva mostra o período no qual as pessoas suscetíveis se expuseram a fator de risco, podendo ser visualizados o período mínimo, período mediano e o período máximo de incubação. É possível ver isso? Sim. A importância consiste na definição de um conjunto de critérios científicos que permitem incluir quais pessoas têm ou tiveram a doença. Não. A definição da curva epidêmica possibilita a identificação do paciente zero, que é o paciente inicial, é uma população sob investigação. Não, ela identifica o primeiro caso, paciente zero já não, tá? Então não é assim não. A depender das características do evento, isso aí é feito muito mais na investigação. A depender das características do evento de saúde, a curva epidêmica permite agregar os dispositivos que serão necessários para a realização da investigação, a saber, laboratórios de saúde pública, não permite isso aqui. É uma ferramenta que permite a investigação sistemática do surto com base em 3 tipos de atividades. Investigação epidemiológica, investigação ambiental, não, isso ela não permite, tá bom? Então, ela vai permitir essas informações aqui que estão no item A de aprovado. 12ª questão. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes se configuram como as principais doenças crônicas não transmissíveis. Ah, professora, não tem lá especificamente esse tema, não tem lá política tal especificamente, mas tem assistência de enfermagem na promoção, proteção e recuperação da saúde. Pelo amor de Deus, minha gente. Quando você bota esse tema aí você abrange para muita coisa. Para muita coisa, tá? Para muita coisa mesmo. Então, vamos lá. As doenças cardiovasculares, cânceres e doenças respiratórias são as principais DCNT, tendo sido responsáveis em 2015 por 51,6% do total de óbitos da população de 30 a 69 anos do Brasil. Importante ressaltar que o comportamento das pessoas hoje mais jovens, tá? Em relação a fatores de risco, são mais de 20% maiores do que em idosos. Então, o comportamento de risco para doenças crônicas não transmissíveis nos jovens hoje é maior do que nos idosos. Então, vamos lá. As principais doenças crônicas não possuem 4 fatores de risco em comum. Quais são esses fatores de risco? Então, vamos lá. Primeiro, então, olha só, o que eu tenho aqui? Sexo desprotegido, lesões cutâneas, tem um tabagismo, tem um déficit nutricional, tem uma lesão cutânea, tem uma violência psicológica, tem eventos difíceis do relacionamento familiar, baixa autoestima. Pessoal, é fácil demais essa questão, tá? Quais são os principais fatores de risco? Tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo do álcool e atividade física insuficiente. Gabarito da nossa 12ª questão é o item C, tá bom? Então, item C é o gabarito dela, beleza? Então, ele tá só pedindo quais são
os fatores de risco, tá bom? Tabagismo, alimentação não saudável, consumo excessivo de álcool, atividade física insuficiente, tá aí, doenças crônicas não transmissíveis. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças, agravos e de notificação compulsória. A ocorrência da suspeita ou da confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados de acordo com a portaria vigente, portaria de consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, são de comunicação obrigatória. A autoridade de saúde devem ser realizados por quem? Então, a pergunta aí, gente, é quem é que deve notificar? Quem é que pode fazer a notificação, tá? Que é importante que você saiba. Portaria de consolidação número 4, especificamente a portaria de número 204 de 2016, ela dá todas essas informações, tá bom? Então, devem ser realizados por quem? Você sabe que médicos podem notificar, os profissionais de saúde, de uma forma geral, podem notificar, os responsáveis por estabelecimentos de saúde podem notificar, tá? Então, esses profissionais, eles são os profissionais principais no quesito notificação, tá? E os serviços são os serviços de abrangência da portaria. A abrangência da portaria tanto é para serviços públicos como é para serviços privados. E depois da pandemia, inclusive laboratórios e tudo mais, tá bom? Então, olha aqui e tem D de Deus é bom, é o gabarito da nossa questão. Questão fácil. Aí eu vou com você novamente para 10.175 de 2023, incluiu anomalias congênitas. A portaria atual é essa, tá? O que muda da do ano passado para essa? Muda só a inclusão da anomalias congênitas. O resto, tudo ok. Então, eu tenho aqui, ó, acidente de trabalho, como eu falei para você, com exposição a material biológico, é de notificação semanal. O acidente de trabalho lá do início, lembra? É de notificação imediata. Eu falei para você também que as doenças ocupacionais que estão naquela lista, todas são de notificação semanal. As anomalias congênitas entraram agora, então não vai cair na tua prova. Por quê? Porque a prova já estava pronta, tá bom? Não é só por causa do edital ser publicado, não, é porque a prova já estava realmente pronta, que eu já vi a atualização caído depois de publicado o edital e a banca nem aí para anular a questão. Mas, de praxe, publicou o edital, atualizações a posteriori não são para cair. Então, temos aqui, ó, Covid, tudo que for relacionado a Covid, síndrome inflamatória multissistêmica, pediátrica, adulto, o SARS-CoV-2, a Covid-19, a síndrome gripal relacionada à Covid, tudo que for relacionado à Covid é imediata para as 3 autoridades de saúde, tá bom? Então, doença de Chagas. Doença de Chagas hoje, tanto a crônica quanto a aguda é de notificação compulsória. A aguda, imediata, vogal com vogal, tá? A crônica, semanal, consoante com consoante, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, algumas outras da lista, tudo relacionado a arboviroses, como Zika vírus, chikungunya e dengue foram casos, são de notificação semanal. Foram óbitos, aí são de notificação imediata para as 3 autoridades de saúde. O que é importante que você veja aqui em relação à Zika? Se for a doença aguda do Zika em gestante, é de notificação para 2 autoridades, ó, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal. Se for uma síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus, aí é de notificação, mas vai ser já semanal. Aqui a esporotricose, né, que entrou ano passado, é de notificação semanal. A esquistossomose também. Todo evento de saúde pública é alerta, então é 3 autoridades de saúde de forma imediata. Os eventos adversos graves após vacinação, somente os graves, tá? São de notificação imediata também. A febre amarela é de notificação imediata para as 3. Aí temos aqui, ó, a febre do chikungunya, casos isolados, semanal, mas se forem febre do chikungunya em área sem transmissão de chikungunya ou óbito por chikungunya, aí é
de notificação imediata para as 3, tá? Temos aqui, ó, febre maculosa, imediata para as 3, tifoide, imediata para as 2, hanseníase, sífilis, tuberculose, todas são de notificação semanal. Tudo relacionado ao HIV/AIDS é de notificação semanal, tá bom? Doenças relacionadas, ou seja, infecção pelo HTLV em gestante, em parturiente, em puérpero ou em criança exposta ao risco de transmissão vertical pelo HTLV é de notificação semanal também, beleza? E infecção pelo HTLV semanal. Então, foi HTLV, foi HIV semanal, tá bom? Influenza é de notificação? Qualquer influenza não. Só se for um novo subtipo viral. E aí é imediata para as 3, ok? Então temos aqui, ó, intoxicação exógena é semanal. As leishmanioses, de uma forma geral, tanto a LTA como a LV, elas são de notificação semanal. Leptospirose é de notificação imediata, mas só para a Secretaria Municipal de Saúde. Falei que doença ocupacional na lista, notificação semanal. A malária de notificação semanal, se for na região amazônica, mas se for extra-amazônica é imediata. Aí temos aqui outras, né? Síndrome da rubéola congênita, raiva humana, poliomielite, a peste, todas elas são de notificação imediata. Temos aqui as doenças exantemáticas, sarampo e rubéola, notificação imediata para as 3. Sífilis, qualquer sífilis, ou adquirida, ou congênita, ou em gestante, é semanal. Temos aqui, ó, tudo relacionado à Covid, ó. Síndrome da paralisia flácida aguda é imediata para as 3. Aí entra aqui as Covids, ó, relacionada à Covid, ó. Ó, síndrome inflamatória multissistêmica adulto, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, SARS-CoV-2, bem aqui, tá? E síndrome gripal, é porque eu não vim até aqui, suspeita de Covid. Tudo isso imediata para as 3, tá bom? Foi tétano, é imediata. Foi leishmaniose, não confunde leishmaniose com tétano. Por quê? Porque eu tenho a leishmaniose tegmentar americana e tenho a leishmaniose visceral. As duas são de notificação semanal, tá aqui elas, ó. Tá bom? E eu tenho o tétano, só que eu tenho o tétano acidental e o neonatal. Todos dois são de notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? Assim como a leishmaniose, as toxoplasmoses também, elas são de notificação semanal, tá? Tanto a gestacional como a congênita. Tuberculose você já sabe. Varicela, de uma forma geral, é de notificação? Não. Varicela, somente caso grave ou internado, é de notificação imediata para 2 autoridades de saúde, tá bom? Como eu falei para você, violência doméstica ou outras violências é de notificação semanal, caiu uma questão lá atrás, lembra? E eu falei também, deixa eu sair daqui, que a violência sexual e a tentativa de suicídio é de notificação imediata para a Secretaria Municipal e caiu na última prova da UFC. Ok, turma? É muita coisa, né não? É muita coisa. Mas vamos continuando aqui. Considerando a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde, tem um tema na tua prova só sobre isso. Atribuições da gestão do SUS. Cuidado com isso aí. Tá revisado, do 15 até o 19, tá bom? Artigos, Lei 8.080. Considerando a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde, que tem por objetivo fixar diretrizes sobre região de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência contra referência, demais aspectos vinculados à integração de ações e serviços de saúde no país, assinale alternativa correta. Pessoal, aqui, de quem são essas atribuições? As atribuições aqui são das comissões intergestores, tá? Bipartite e tripartite. Não é do Ministério, tá? Não é do Conselho Nacional de Saúde, não é da Secretaria Municipal de Saúde, não é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, são atribuições das comissões intergestores bipartite e tripartite. Então, como ele está cobrando atribuições, ele pode cobrar atribuições das comissões, misturar com atribuições da gestão, então você vai ter cuidado aqui. Lá no artigo 14 eu tenho essas atribuições e nos artigos 15 ao 19 há 200 federativos.
Inclusive, a 15ª questão já foi para as atribuições comuns, que é o artigo 15. De acordo com a Lei 8.080, são atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, no âmbito administrativo do Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. Item A. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros? Não. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição? Não. União, né? Promover a descentralização para os municípios? Estado. Elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador? Participar da formulação e da implementação das políticas de controle e agressões do meio ambiente, saneamento básico e relativas às condições e os ambientes de trabalho? Não, pessoal, isso aí é união. Então, comum a todos é o item D. Elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador. Todos os entes precisam fazer tem essa atribuição, tá bom? Então, 15ª, item D. 16ª. É sabido que o SUS, ele é organizado por alguns princípios. O princípio também está destacado lá no teu edital, tá? Dentre eles, a gestão do sistema de saúde pelos municípios. Ele está dizendo que é princípio do Sistema Único de Saúde fazer a gestão, concentrar a sua gestão no município. Que princípio é esse, pessoal? Princípio da municipalização, né? O foco da descentralização no município. Com a consequente transferência de recursos financeiros, que é o quê? Que vem da União e vai para o Estado e vai para o município, ou diretamente da União para o município. Transferência fundo a fundo, tá? Ou transferência programada direta, que depende de programas e projetos. Além da cooperação técnica. Qual é o princípio organizativo aqui do SUS? Essa descrição se refere à ênfase da descentralização no município. É integralidade, regionalização, descentralização, hierarquização, participação popular. Sede Consulpan. Não, essa prova não é Consulpan não, né? Não é Consulpan não. Consulpan já temos outra. Semana que vem tem mais uma. Eusébio, tá chegando, pessoal. Já se inscreveram no aulão, né? Já se inscreveram no aulão do Eusébio. Estão acabando as vagas, viu? O UFC, hoje pela manhã, não sei nem quantas vagas tem para enfermeiro mais. Porque hoje pela manhã só tinham 5. Aí conseguimos mudar de auditório. Conseguimos mais 20 vagas para o aulão da UFC. Então, agora, nesse momento, eu não sei se acabaram, finalizaram, se vocês garantiram, se vocês não garantiram, eu não sei, mas corra lá no site, porque senão vão acabar. Hoje de manhã só tinham 5, sério mesmo. 17. Bora lá, pessoal. Trata-se de uma forma de articulação de recursos e de práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde para a condução oportuna, ágil e singular dos usuários, pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades epidemiológicas de maior relevância. Turma, sinale a alternativa correta que contém um conceito assim. Existe um tema lá na tua prova chamado de vigilância em saúde. E muito possivelmente a UFC vai colocar uma questão dessa resolução aqui, tá? Resolução 588 de 2018. No início dessa resolução, nós temos algumas definições. Eles pegaram a definição de linha de cuidado, copiaram aqui e colocaram como gabarito item A. Tá bom? Agora, em momento nenhum, ele disse, de acordo com a resolução 588 de 2018, que institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Aí ele continua. Uma forma de articulação de recursos é a definição de... Tá bom? E quais são as definições que tem lá, Michele? Bora! Para efeito desta política, serão utilizadas as seguintes definições, ó. Ações laboratoriais, ações de promoção da saúde. Terminou aqui a aula? Olhe logo, viu? Para não perder tempo. Análise da situação de saúde, centro de informação e assistência toxicológica, definição de emergência em saúde pública,
integralidade da atenção, definição de linha de cuidado, uma forma de articulação de recursos e práticas, mesma coisa que tem lá. Modelo de atenção à saúde, rede de atenção à saúde, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Cuidado com essas definições aqui da resolução, tá? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vulnerabilidade e risco. São essas as definições que nós temos. Aí temos aqui uma questão, outra questão, que é só para não zerar. Olha aqui, ó. A integralidade dos serviços de saúde depende de processos em rede. Considerando a organização das redes de atenção à saúde, qual elemento é o responsável pela coordenação do cuidado e ordenamento das redes? Gente, a atenção primária à saúde, ela tem 4 funções dentro das redes de atenção à saúde. Ela tem a função de ser base, a base do sistema de saúde. Ela tem a função de ser resolutiva, ela resolve mais de 80% dos problemas de saúde da população. Ela tem a função de ser a coordenadora do cuidado, ela coordena o cuidado por todo o sistema de saúde e ela tem a função de ser ordenadora dos fluxos, ordenadora da rede, de uma forma geral, tá bom? Então, qual é a definição aí? Quem é que tem essa função de coordenar o cuidado e ordenar as redes? Atenção primária. Segue, né? 19. De acordo com o conceito proposto na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Olha como o UFC é perspicaz. É isso mesmo. É isso mesmo, né? De acordo com o conceito proposto na 8ª Conferência Nacional de Saúde e foi incorporado ao SUS. É correto afirmar que saúde. Qual a pergunta do UFC aí para ti? Eu quero a definição de saúde. Aí na hora é o mais completo bem-estar físico, psíquico e social e não somente a ausência de doença. Né? Eu tenho certeza que passou pela sua cabeça isso aí. Eu tenho a mais absoluta certeza que por um segundo isso passou pela sua cabeça. Aí você tem uma tendência de errar a questão. Se você não fosse aluno ou aluna da MS. Vem cá. Saúde é a ausência de doenças? Cancela, né? Nem discute. Saúde é uma situação de completo bem-estar físico, mental e social. Muita gente ia aqui, né? Só que não, você não. Capacidade do indivíduo e coletivos de tolerância com as infidelidades do meio. Gente, entenda o seguinte: saúde será a ausência de doenças? Essa é a definição do modelo científico, biomédico. Não é isso? Uma situação de completo bem-estar físico, mental e social. Essa é a definição clássica da Organização Mundial de Saúde, 1948. Ok? Capacidade de indivíduos e coletivos de tolerância, com as infidelidades do meio. Essa daqui é a do Dr. Canguilhem, que foi, né? Faleceu na década de 90, 1995, se eu não me engano. Médico e filósofo francês. Médico francês. Termo mais conhecido, né? A publicação mais conhecida é da saúde, não, do normal ao patológico. Da saúde à doença, não. Do normal ao patológico. Tá bom? Item D. O resultado dos modos de vida, de organização e de produção de um determinado contexto histórico, social e cultural. Pessoal, a saúde está totalmente ligada às condições e às determinações aos condicionantes e aos determinantes da saúde das pessoas. Então, a saúde é um resultado dos modos de vida, da organização e da produção de um determinado contexto, ou seja, qual é o contexto histórico que eu venho, qual é o contexto social que eu tenho, qual é a minha cultura. Então, a saúde é influenciada por determinados fatores. Isso foi muito discutido durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde e foi incorporado ao Sistema Único de Saúde no artigo 3º da Lei 8.080. Esse é o gabarito da nossa
questão, tá bom? É a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Essa daqui é outra definição da OMS, mas é a definição da OMS de qualidade de vida e não de saúde. Qualidade de vida e não de saúde. Tá bom? Gostou, pessoal? Então, dei de nada. Bora lá, né? Seguindo. 20ª questão. A Política Nacional de Promoção da Saúde. Qual é a portaria? Anota aí. Portaria tá com papel e caneta, não tá? Já curtiu, não já? Já curtiu aí? Deixou a curtida, compartilhou, vai deixar um comentário depois, vai mandar para as amigas. Show de bola. Então, portaria 2446 de 2014, tá bom? A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como um dos seus princípios o processo, aí a definição novamente, ó. Processo de articulação de saberes, de potencialidades, de experiências, de sujeitos, de grupos e de setores, na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. Qual princípio essa descrição se refere? Questão de número 20. Intersetorialidade. Não é sustentabilidade, muito menos integralidade, não é territorialidade nem participação social. Se você não lembrasse dos princípios, se você não lembrasse dos valores fundantes dessa política, se você não lembrasse das diretrizes, se você não lembrasse das atribuições dos entes federativos, mas se você lesse com atenção, você encontrava o gabarito com toda certeza, tá? Intersetorialidade. Então, tá aqui os princípios, ó. Equidade, participação social, autonomia, empoderamento, intersetorialidade. Aqui, ó, definição. Intrasetorialidade, sustentabilidade, integralidade, territorialidade. Aí a 21 vem para cá, ó. Assinale a alternativa que corresponde aos princípios da Política Nacional de Humanização. Então, temos humanização lá? Temos. Quais são o que caiu na última prova da UFC? 2 questões de Política Nacional de Humanização. Uma cobrando princípios e a outra cobrando aqui uma diretriz, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os princípios? Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Lembra aí que são 3 princípios e o gabarito está aqui, ó. Gestão de porta aberta é dispositivo, discussão compartilhada não tem, nem é princípio, nem diretriz, nem dispositivo. Singularidade do sujeito é uma parte de uma diretriz, mas também não é. Gestão participativa é uma diretriz, né? Cogestão também pode ser considerada diretriz, gestão compartilhada, gestão participativa, cogestão, diretriz. Pactuação entre os gestores não é nem princípio, nem diretriz, nem dispositivo. Inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado, equidade e empoderamento também não é princípio, nem diretriz, nem dispositivo. Acolhimento é diretriz. Produção de novas formas de trabalho, de organização do trabalho e gestão por coletivos também não é dispositivo. Pode corresponder à Política Nacional de Humanização, mas não tem diretamente nada relacionado. Então, item é o gabarito da nossa questão. E aqui eu tenho, na abordagem clínica da doença e do sofrimento, a Política Nacional de Humanização propõe uma ferramenta teórico-prática. Ferramenta teórico-prática, que se baseia no princípio de núcleo e campo de competência, onde um profissional pode realizar atividades e ações que não pertencem somente à sua especialidade, mas sim diz respeito às suas atribuições como profissional de saúde. Que ferramenta teórico-prática é essa? Só a ferramenta teórico-prática que ele está se referindo aí é a famosa clínica ampliada, né? Que é o olhar singularizado sobre a doença e sobre o sofrimento, sobre o processo saúde e doença, que vai muito além de sinais e sintomas. Então, item B, gabarito da nossa questão. 23ª. A vigilância da saúde se apoia na ação de diferentes setores do governo em um determinado território, ok? E procura reorganizar as práticas de saúde no nível local. Essa proposta, tá? De
ação dos diferentes setores de governo em um território com a finalidade de reorganizar as práticas de saúde no nível local. Essa proposta tem como característica reduzir danos, ações curativas, terapia de alto custo, notificação compulsória ou articulação de ações de promoção, de prevenção e curativista. Com toda certeza. Não dá para errar isso daqui também não. 23. 24. Quando utilizar manuseio de dados, quando você, essa é a minha melhor ferramenta de resolução de questões, tá? É como se eu estivesse conversando comigo mesmo sobre saúde pública, como se eu sentasse na minha frente e começássemos a debater. Vamos lá. Vigilância em saúde, ela se apoia na ação de diferentes setores. Então, quando você não entender, leu a primeira vez a questão, não entendi nada. Que isso aqui, pelo amor de Deus. Finja que você é a professora de si mesmo. E você está conversando sobre saúde pública, está debatendo, está discutindo saúde pública com outro profissional que entende muito disso, que é você mesmo, entendeu? Então, quem não sabe, finge que sabe. Se não sabe, finge que sabe. E aí você vai discutir, realmente esse item aqui é o item que é mais correto. E aí tu gabarita a questão. Bora lá, 24. Quando utilizar manuseio de dados eletrônicos da pesquisa, e ou sistemas remotos de dados eletrônicos, o patrocinador deve, exceto. Calma aí. O que ele está dizendo aí? O patrocinador deve, exceto. Olha as questões como são assim, diretas, né? Ele já mudou para o tema pesquisa clínica e ele está falando de manuseio de dados eletrônicos, que eu vou trocar o termo para ficar mais claro, tá bom? Eu vou trocar o termo para, anota aí, gerenciamento de dados da pesquisa. Obviamente que os formulários eletrônicos de pesquisa, eles substituíram e substituem muito bem o papel, tá? E aí ele está dizendo que quando utilizar o manuseio dos dados eletrônicos da pesquisa e ou utilizar sistemas remotos de dados eletrônicos, esse patrocinador da pesquisa, ele deve, exceto, o que ele não deve, tá bom? Então, é isso que ele está dizendo. O que ele não deve aí na questão 24? Ele não deve manter um registro adequado dos dados, pelo contrário, ele deve, tá? Então, ele deve manter. Show de bola. Ele não deve manter um sistema de segurança que evite o acesso não autorizado. Se ele autorizar o acesso a dados que não foram autorizados, pessoal, ele está sujeito a sanções legais, a ter problemas legais. Lembra da LGPD aí, que vai cair na tua prova também, né? Então, isso aqui também está certo. Ele não deve salvaguardar o cegamento da pesquisa? Claro que ele deve, porque senão ele vai acabar com a pesquisa. Se houver, por exemplo, manter o cegamento durante a entrada e o processamento de dados, opa, tá certo, né? Ele deve salvaguardar. Ele não deve garantir que os sistemas sejam planejados para permitir mudança dos dados. Então, pessoal, cuidado. Olha só. Ele deve garantir que os sistemas sejam planejados para permitir a mudança dos dados, para não permitir alteração no dado. Porque se eu estou coletando dados, se eu tenho um conjunto de dados e eu estou fazendo uma pesquisa e eu permito a alteração desses dados, eu estou tendo um viés grande na minha pesquisa, gerando um grande viés na minha pesquisa, de tal forma que tais mudanças nos dados sejam documentadas e que haja eliminação de dados originalmente registrados. Tem nem lógica isso, tá? Então, é muito mais a interpretação e o entendimento do que ele está dizendo aqui do que o real conhecimento do que é o gerenciamento de dados de pesquisa, tá bom? Então, entender. Garantir e documentar que o sistema de processamento de dados está de acordo com as exigências estabelecidas do patrocinador quanto à integridade, à precisão, à
confiabilidade e o desempenho constante pretendido, por exemplo, a validação dos dados. Show de bola. Bom, o único que está incorreto realmente aqui é o item D de Deus é bom. 25. Assinale a alternativa correta quanto ao delineamento de um ensaio clínico randomizado e cego. Ensaio clínico randomizado e cego, tá bom? Então, questão de número 25. Vamos lá. Olha o item A. Olha o item A. Nesse tipo de estudo, o investigador aplica uma intervenção e observa os seus efeitos apenas sobre um desfecho. Gente, ensaio clínico randomizado e cego. Ele obrigatoriamente vai permitir somente um desfecho e o pesquisador deve observar somente um desfecho ou ele pode resultar em outros, um ou mais desfechos e o investigador, tá? E o pesquisador observar esses outros desfechos também. Então, tá correto. Item B. Nesse tipo de estudo, geralmente o custo é elevado. Sim, nós sabemos que estudos de coorte, estudos de ensaios clínicos, né, experimentais, de uma forma geral, são estudos que muitas vezes têm um custo elevado, né? E aí ele diz assim, demanda tempo e nunca expõe os participantes a potenciais danos. Calma aí. Ensaios clínicos podem expor, sim, participantes a determinados danos. Ele colocou que nunca expõe. Errado. É tanto que existem termos aí a serem assinados, né? A minimização dos danos, ela deve ser uma das premissas, né? Uma das ações primordiais durante o ensaio clínico, mas dizer que nunca expõe participante a dano já está errado. Item C. Nesse tipo de estudos, potenciais participantes não deveriam ser excluídos, mesmo se o tratamento, a intervenção, controle não forem seguros para ele. Então, se não for seguro, certo? Eles não devem ser excluídos, tá errado. Se de antemão já sabe que não é seguro, aí já tem que avaliar. Nesse tipo de estudo, as duas características mais importantes da randomização são o que ela deve realmente alocar, tá? Tratamentos aleatoriamente e que as alocações precisam ser ocultadas, ou seja, invioláveis. A alocação deve ser ocultada, por ocultação, por inviolação. Ou seja, o pesquisador ele não pode saber em que grupo ele está ou direcionar o participante. Esse vai para o grupo controle e esse vai para o grupo intervenção. Não, tá errado, tá bom? Ou, esse aqui é o que está correto. Não está pedindo um exceto, né? Eu dei. Nesse tipo de estudo, o delineamento é em paralelo e intergrupos, que inclui um grupo que recebe uma intervenção a ser testada e um grupo controle, que sempre receberá um tratamento não ativo, um placebo. Errado. Cuidado com esse sempre, com esse nunca, tá? Presta atenção. Em um estudo, digamos que eu tenho aqui um ensaio clínico, deixa eu aparecer aqui para vocês, eu pensei que eu estava aparecendo aqui. Digamos que eu tenho um ensaio clínico randomizado, cego, e esse ensaio clínico esteja comparando uma nova droga, tá? A utilização e a eficácia de uma nova droga, em comparação com a droga anteriormente utilizada. Então, um grupo vai receber a nova droga e um grupo vai receber uma outra droga, não um placebo, certo? Mas uma droga que era a anterior, que era utilizada, mas não deixa de ser um tratamento. E aí, o estudo, ele decorre. Agora, ele sempre vai receber um tratamento não ativo? Errado. Entendeu, né? Cuidado com questão de ensaio clínico, viu, gente? O UFC gosta muito de cobrar. 26. A instrução normativa número 20, de 2 de outubro de 2017, ela já está revogada, viu? Essa daqui eu vou já mostrar para vocês qual é que está vigente. Que dispõe sobre procedimentos de inspeção em boas práticas clínicas para ensaios clínicos com medicamentos. Marque a opção correta com relação às etapas que compõem o processo de inspeção. Quais são as etapas que compõem o processo de inspeção
de boas práticas clínicas para ensaios clínicos com medicamentos. A resolução nova, a instrução normativa nova, aliás, não é resolução, a instrução normativa nova da Anvisa, ela é de número 122, de 9 de março de 2022. Ela substituiu a número 20, tá? Mas é basicamente mais do mesmo. E aí nós temos o quê? Que a inspeção deve ser realizada por profissionais, servidores efetivos da Anvisa, que a inspeção de rotina, ela deve ser comunicada à instituição que vai ser inspecionada com no mínimo 15 dias da realização da inspeção, rotina, tá? As que são de rotina. E ela, em uma das coisas que ela estabelece, ela só tem 14 artigos, ela é curta, então rapidamente você consegue revisar. Coloca aí no Google que rapidamente você consegue revisar. E aí, o processo de inspeção, ele é composto por essas 6 etapas aqui. A primeira etapa, a comunicação da inspeção ao patrocinador e ao investigador principal, a reunião de abertura, a entrevista com a equipe de estudo, a visita às instalações se aplicável, a análise documental e a reunião de fechamento. O processo de inspeção segue essas 6 etapas, tá bom? E as 6 etapas estão todas listadas aqui no item A de aprovado. Comunicação da inspeção ao patrocinador e ao investigador principal, reunião de abertura, entrevista com a equipe do estudo, visita das instalações, se aplicável, análise documental e reunião de fechamento. Estou pedindo só para você revisar isso aí, tá bom? Vamos na 27? Olha só, durante a inspeção da Anvisa de boas práticas clínicas ao Centro de Pesquisa para Ensaios Clínicos com Medicamentos, as observações encontradas são classificadas da seguinte forma. Escolha a opção em que todos os itens são verdadeiros. Então, ele quer saber qual é a classificação, tá? Ó, quais é a classificação das observações encontradas em uma inspeção de boas práticas clínicas, tá? Em um determinado centro de pesquisa. Então, qual é a classificação que essa RDC aqui que eu falei para vocês, ó, essa RDC não, gente, eu tô com RDC na cabeça. Essa instrução normativa número 122 dá para as observações durante a inspeção. Podem ser críticas, grandes, pequenas, informativos e indeterminada. Podem ser graves, grandes, pequenas, informativos e nada consta. Então, a questão 27 ela vai tratar justamente sobre essa classificação. Olha aqui, ó. O artigo 12, ele traz a classificação. Ela diz assim, ó, que as observações encontradas durante a inspeção são definidas e classificadas como críticas, observações maiores, observações menores, informativos ou nada consta ou não se aplica, tá bom? Então, quando a inspeção for ser feita, as observações, elas podem ser classificadas dessas 5 formas. Ou a observação vai ser crítica, ou vai ser maior, ou vai ser menor, ou vai ser um informativo, ou vai ser nada consta ou não se aplica, tá bom? Então, gabarito é de eu vou passar. Bora lá. Com relação ao projeto de pesquisa clínica, podemos afirmar que um bom projeto de pesquisa, tá? Ou a pergunta da pesquisa, ele deve ser, lembra desse acrônimo que nós sempre falamos quando nós vamos falar de metodologia da pesquisa clínica ou de aulas de pesquisa clínica chamado FINER. Por quê? Porque uma boa questão de pesquisa, uma boa pergunta de pesquisa, ela deve ser factível, ela não deve ser fácil, mas ela deve ser factível, tá? Interessante sempre, novo, ético e relevante, tá bom? Então, o acrônimo é o FINER, factível, interessante, novo, ético e relevante. Onde é que eu tenho isso? Gabarito, veja, bom dia. Segue. A resolução 411 de 12 de maio de 2011 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aprova diretrizes para análise ética de projetos de pesquisa que envolvam armazenamento de material biológico humano, show de bola, ou uso de material armazenado em pesquisas anteriores. De acordo com essa resolução,
O descarte de material biológico humano que foi armazenado para pesquisas em biobanco pode ocorrer, exceto, tá? Em que situações o descarte de material biológico humano pode ocorrer de acordo com a Resolução 411 de 2011? Deu para entender? Só que ele quer o errado, tá? Pode ser por iniciativa da instituição, pode ser pela dissolução do biobanco, pode ser por iniciativa do laboratório de análise, pode ser pela manifesta vontade do participante da pesquisa, pode ser devido à inadequação da amostra por critérios de qualidade. Em qual situação esse descarte de material não pode ocorrer? Pessoal, o gabarito é o item C, por iniciativa do laboratório. Ele pode ocorrer por iniciativa da instituição, por dissolução do banco, por problemas com critérios de qualidade do material, pela manifesta vontade do participante da pesquisa, mas não pode ocorrer por iniciativa do laboratório de análise. O que a Resolução 411 traz? Ela diz o seguinte, a definição, o que é biobanco. Por quê? Porque muitos de vocês talvez não tenham tido contato com essa temática e muito menos com a resolução. Então, a definição de biobanco é uma coleção organizada de material biológico humano. Então, biobanco você já sabe que é material biológico humano, tá? E informações associadas, coletado e armazenado para fins de pesquisa. Então, o biobanco tem uma finalidade, pesquisa, conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e gerenciamento institucional sem fins comerciais, tá? Então, a instituição, ela pode sim se descartar esse material biológico por iniciativa dela, tá? Então, inclusive que ela tá aqui, ó. Então, ela pode. Aí eu tenho o biorepositório, que é a coleção de material biológico humano coletado e armazenado ao longo da execução de um projeto de pesquisa específico, conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade institucional e sob gerenciamento de quem? Do pesquisador. E também não tem fins comerciais. E o material biológico humano são espécimes, amostras e alíquotas de material original e seus componentes fracionados. Projeto de pesquisa, você já sabe o que é, protocolo de desenvolvimento e sujeito da pesquisa, tá? Mas as principais definições são essas três aqui, que eu acho que talvez surja aí alguma dúvida. E aí ele diz sobre o armazenamento, né, e o descarte. Olha aí o prazo de armazenamento. O prazo de armazenamento de material biológico humano em biobanco, ele é indeterminado. Então, cuidado, se a questão colocar aí que é por 24 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, indeterminado. Sendo a manutenção de seu credenciamento subordinada ao atendimento das normas. A cada 5 anos, contados a partir da sua constituição, ou a qualquer tempo por solicitação da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, tá? A instituição responsável pelo biobanco deve apresentar um relatório de atividades no período, tá? O sistema CEP-CONEP, constatando obrigatoriamente o número de sujeitos incluídos no período e a relação de pesquisas que utilizaram amostras armazenadas. O descarte desse material pode ocorrer pela manifesta vontade do sujeito, devido à inadequação da amostra por critérios de qualidade, por iniciativa da instituição e pela dissolução do biobanco. Está aqui por essas 4 situações, tá? Por instituição, por iniciativa do laboratório de análises clínicas, não. 30. Com relação aos delineamentos e tipos de estudos, eu acho que vai cair uma questão dessa, utilizados na pesquisa clínica, julgue as assertivas como verdadeira ou falsa e assinale a alternativa, show de bola, correta. Vamos lá. Os estudos ecológicos, são estudos de populações, né? Tem como uma das principais características que seus dados de exposição e desfecho são medidas agregadas. É um conjunto de agregados, é um estudo de agregado. Verdadeiro. O estudo de caso controle tem como problema relevante o seu delineamento retrospectivo, show de bola, o que os tornam suscetíveis aos vieses de aferição, de medição, de coleta de dados, de análise. Então, existe uma possibilidade de terem vieses de aferição, sim, em estudos de caso controle, verdadeiro também. Terceira diz o seguinte: os estudos de coorte se caracterizam por calcular a prevalência e serem longitudinais e prospectivos. Beleza, longitudinal e prospectivo, show de bola. Mas não são de prevalência, são estudos de incidência. Tá bom? Tá falso isso aqui.
Os estudos observacionais são divididos entre estudos analíticos e descritivos. Os analíticos são as coortes, caso controle, né? E tem os experimentais, é porque ele não colocou aqui nesse item. E os descritivos são os transversais, são os ecológicos, são os relatos de casos, são as séries de casos. Verdadeiro também. Verdadeiro também, tá? Então, VVFV. Show de bola. Item E, é isso. Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras em relação aos estudos com delineamento do tipo coorte, exceto uma. Uma não está correta aí sobre estudos de coorte. Vamos lá. Nesse tipo de estudo, excluir sujeitos com alta probabilidade de perda e obter informações do sujeito que permitam a futura localização são estratégias utilizadas para reduzir as perdas do segmento, com certeza. Por quê? Porque o estudo, ele é um estudo geralmente longo, é um estudo de follow-up, é um estudo que vai durar muitas vezes longos anos. Então, para evitar essas perdas de segmento do estudo, é importante excluir sujeitos que têm uma alta probabilidade de obter informações, de não localizar o sujeito, enfim, então tá correto. Item B. Nesse tipo de estudo, os níveis da variável preditora são aferidos antes da ocorrência do desfecho, tá correto? Esse delineamento permite também estabelecer uma sequência temporal de variáveis, fortalecendo assim a inferência causal para uma associação, ou seja, separar as variáveis, tá? Durante o tempo. Verdadeiro. Nesse tipo de estudo, a estatística utilizada para expressar a frequência da doença é realizada pela taxa de incidência, que é definida pelo número de pessoas com uma doença ou condição em um dado momento pelo número de pessoas em risco. Não, pessoal, taxa de incidência não se mede assim, né? Taxa de incidência é o número de casos novos que vão aparecendo com a doença ou com a condição pela população de risco. Então, não é o tipo de número de pessoas com a doença, é o número de casos novos, ou de casos novos da doença, ou de casos novos da condição, depende do que está sendo pesquisado. Tá errado aí. E errou na definição de incidência. Nesse tipo de estudo, a abordagem prospectiva impede que a aferição da variável preditora seja influenciada pelo desfecho, sim, ou pelo conhecimento da ocorrência deste e permite ao investigador medir variáveis importantes de forma mais completa, de forma mais acurada. Porque se eu já sei o desfecho, então eu não vou conseguir medir de forma tão acurada um estudo de caso controle, por exemplo, como no estudo de coorte. Então, verdadeiro. Nesse tipo de estudo, quando a abordagem é retrospectiva, as aferições, as medições da linha de base e o segmento ocorreram no passado. Certo. Uma desvantagem apresentada para esse delineamento é que os dados existentes podem ser incompletos, inacurados ou terem sido medidos de forma ideal, ou seja, a possibilidade de se fazer uma coorte retrospectiva são as possibilidades de vieses dos dados, tá bom? Então, tá correto também. Item C. Vamos falar de TCLE. Eu tenho hoje existe, eu tenho. Existem hoje 2 documentos importantes que você precisa revisar para você estudar termo de consentimento livre e esclarecido, 2 principais, tá bom? Que é o com base na lei e com base na resolução. Até pouco tempo atrás, nós estudávamos só a resolução do Conselho Nacional de Saúde, mas hoje nós precisamos estudar a lei e precisamos estudar também a resolução. Claro que o que conflitar entre os dois, né, e obviamente que os dois documentos eles concordam entre si, a lei vai se sobressair, mas existe uma resolução e essa resolução ela é muito importante e muito cobrada em prova, é tanto que foi a base para as questões desse concurso aqui. Isso não quer dizer que vai ser a base de questões, de possíveis questões no seu concurso. Por quê? Porque a lei ainda não tinha sido sancionada. Então, nós temos a possibilidade de ser cobrada informações da lei, tá bom? Então, vou já mostrar para vocês. O termo de consentimento livre e esclarecido passou a ser objeto de atenção nas comissões éticas em pesquisa clínica, principalmente após a Declaração de Helsinki, em 1964, se eu não me engano, né? Declaração de Helsinki. Helsinki eu só lembro de uma série ali.
Esquece Netflix. Quem lembra qual é a série? Acerta aí. Me diz aí qual é a série. Quem é que sabe? Que série é do Helsinki? Não vai cair na prova, mas eu quero saber. Bora lá. Com base na resolução que os ladrões lá, cada um tinha um nome de um país. Com base na resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, o termo de consentimento livre e esclarecido deverá conter obrigatoriamente, vem cá, que eu vou lhe mostrar. Primeiro eu vou te mostrar a Lei 14.874, de 28 de maio de 2024, que ela dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Show de bola essa lei, tá? Estude. E aqui é a nossa famosa resolução. Aqui eu tenho o que a resolução traz, RDC 466, RDC não. de 2012, sobre o que deve conter no TCLE. Ele deve conter a justificativa, a explicação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação da pesquisa, esclarecimento como será o acompanhamento e a assistência, tá? A que terão os participantes da pesquisa, garantia da plena liberdade ao participante da pesquisa, garantia de manutenção do sigilo da privacidade, garantia de que o participante da pesquisa receberá de volta uma via do termo, né, do TCLE, explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes, explicitação da garantia de indenização. Então, tudo isso deve conter, tá bom? Aí, ainda temos aqui da lei, o capítulo 3, que fala da proteção do participante da pesquisa. E aí ele diz que a participação em pesquisa é condicionada à autorização expressa do participante ou de seu representante legal, mediante a assinatura do TCLE. E aí ele dá algumas orientações sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Deixei aqui só a título de conhecimento para vocês, tá? E aí, como ele está pedindo as etapas, é simples, pessoal. As etapas justificativa, objetivos e procedimentos que serão utilizados na pesquisa, explicitação dos riscos, benefícios esperados, garantia de que o participante receberá uma via do TCLE. Então, algumas das obrigatoriedades estão aí listadas, tá bom? Então, tá aqui, ó. Item é o gabarito da nossa questão. Vamos para a próxima. Quais são as etapas de desenvolvimento do ensaio clínico? Primeiro, quais são as etapas, né? A fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Isso aí você já sabe. Mas ele está perguntando aí sobre essas etapas. Antes de responder a questão, eu quero te mostrar essas etapas do ensaio clínico, tá? A fase pré-clínica, que ela vai avaliar a segurança farmacológica, descobrir ou confirmar os efeitos biológicos e ou farmacológicos e identificar os efeitos tóxicos, tá? O tamanho da amostra dessa fase pré-clínica, ela vai ser variável. Aí vamos aqui. Na fase 1, que a gente chama de fase clínica 1, ela vai testar o medicamento pela primeira vez em humanos, avaliar a segurança do produto investigado e obter um perfil farmacocinético e obter um perfil farmacodinâmico, tá bom? Tamanho da amostra entre 10 a 30 voluntários. Fase 2, avaliar a eficácia da nova medicação e obter mais informações detalhadas sobre a segurança, sobre a toxicidade. Aí eu aumento mais a minha amostra. Aí eu tenho aqui a fase clínica 3, que é comparar o tratamento com o tratamento padrão já existente, confirmar a eficácia, a segurança desse novo medicamento, confirmar o aparecimento de possíveis eventos adversos entre 100 mil participantes. Eu tenho aqui a fase 4, que é confirmar os resultados obtidos na fase 3, se esses resultados são aplicáveis em grande parte da população doente, monitorar os riscos e benefícios do medicamento no longo prazo, comparar o perfil do novo medicamento com outros que já existem no mercado e identificar as novas, né, off-label ou novas indicações desse medicamento. Isso é após a aprovação da comercialização do medicamento. É quando se faz a farmacovigilância. Beleza, pessoal?
E aí, ele tá pedindo o item correto. Item A, fase pré-clínica realiza teste de eficácia e segurança apenas em vivo para avaliar os efeitos farmacológicos e toxicológicos. Na fase pré-clínica, é somente efeitos apenas em vivo e é teste de eficácia, pessoal. Avaliar a eficácia é fase 2, tá bom? Então, não é fase pré-clínica, não. Fase 1, estabelece a segurança e o perfil farmacocinético em grande e variável grupo de pacientes. Efeito farmacocinético, fase 1. Não é isso? Então, tá errado. Item B, tá errado. Item C, questão 33. A fase 2 tem o objetivo de analisar a eficácia. Opa! Analisa, a fase 2, analisa eficácia. Sim. Mais uma. Aqui, ó. Fase 2. Definir a dose adequada e estabelecer a segurança a curto prazo do princípio ativo em pacientes. Então, obter informações mais detalhadas sobre segurança, tá? Do princípio ativo nos pacientes. Então, eficácia e segurança são palavras-chave palavras-chave da fase 2. Show de bola. A fase 3 avalia o risco-benefício a curto e a longo prazo dos medicamentos. Olha aqui, pessoal. Compara os tratamentos com outros tratamentos existentes, confirma. Aqui avalia a eficácia, aqui confirma a eficácia, confirma a segurança do novo medicamento e confirma o aparecimento de eventos adversos. Tá bom? Então, perfil farmacocinético involuntário sadios. Olha de novo aqui, ó. Perfil farmacocinético, fase 1. Tá bom? Então, tá errado. Fase 4, permite avaliar a eficácia em pequeno grupo de participantes. Não, a fase 4 é a fase da farmacovigilância. Aí, o medicamento já foi para comercialização, tá bom? Os resultados são utilizados como evidência científica para registrar o medicamento. Não, ali o medicamento já está sendo comercializado. Então, tá errado. Tem que ser. Revisa esse quadro. De acordo com a resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, são atribuições da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Aí, gente, essa questão, ela me gerou uma dúvida pequena, mas foi uma dúvida, tá? E aí eu fiquei meio que questionando, na verdade, a questão 35. Por quê? Porque o gabarito, ele diz que é o item D, ele diz que tá? São atribuições da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Desempenhar um papel consultivo e educativo em questões de ética. Vamos aqui. Dos comitês de ética em pesquisa, é diferente da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tá? Se ele tivesse, são atribuições do sistema CEP/CONEP, aí eu concordaria. Por quê? Porque desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética não é uma atribuição da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. É uma atribuição dos comitês de ética em pesquisa, tá bom? Elaborar seu regimento interno, desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética, avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Quando nós vamos para o CONEP, aí eu tenho examinar os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, estimular a participação popular em iniciativas de controle social, registrar e supervisionar o funcionamento e cancelar o registro dos comitês de ética em pesquisa, tá? Analisar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos e tarará, tarará. O que é importante que você saiba, que esse primeiro aqui é do CEP e não do CONEP, tá bom? Se fosse o sistema, os dois, aí tudo bem. Estimular a participação social e o controle social, ok. Analisar os protocolos, ok. Então, o item D é o gabarito, mas com essa pequena ressalva. Mais uma vez, na declaração de Helsinki. Já caiu alguma da declaração de Helsinki? Caiu, não caiu em algum canto. Não lembro, eu vi alguma coisa aí. Tá aqui. Após a declaração de Helsinki. Outra declaração de Helsinki aqui. Vamos lá.
Eu fiz a 34? Ah, não fiz a 34, gente. Volta aqui. A pesquisa envolvendo seres humanos deverá ter como base 4 princípios básicos da bioética, né? Definidos abaixo. Primeiro, a capacidade de decisão, liberdade, direito de autogovernança. O nome disso aqui é princípio da bioética chamado autonomia. Autonomia. Respeito à equidade dos indivíduos. Equidade vem de justiça. Outro, fazer o bem, cuidar e favorecer a qualidade de vida. Esse princípio é o princípio da beneficência. Não causar mal e ou danos ao paciente de forma intencional. Isso aqui é o princípio da não maleficência. Então, autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Ok? Apresenta a ordem correta da definição. Autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Item A. É isso, turma? Show de bola. 26. Mais uma da Declaração de Helsinki. Declaração de Helsinki, aqui tá escrito correto, né? Desenvolvida pela Associação Médica Mundial de 1964, tem como principal fundamento o bem-estar do participante de pesquisa. Sobre essa declaração, é correto afirmar, foi um dos pressupostos, né, uma das bases para o desenvolvimento de outras resoluções, de outras normatizações sobre pesquisas com seres humanos, tá? E aí ele diz no item A da 36, ele diz o seguinte: a pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida por indivíduos com educação e treinamento apropriados e requerem a supervisão de um profissional de saúde competente. Tá muito restrita, né? Educação e treinamento apropriados. Esqueceu aí as qualificações, mas vamos segurar. Item B. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida por profissionais com qualificações éticas, sem a supervisão de um médico ou outro profissional competente e adequadamente qualificado. Sem a supervisão, tem que ter supervisão. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida exclusivamente por profissional médico competente. Não só por profissional médico. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida somente por médicos e enfermeiros. Não. Outros profissionais também estão envolvidos aí e podem sim desenvolverem pesquisas. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida somente por indivíduos com educação, com treinamento e com qualificações éticas e científicas apropriadas e requerem a supervisão de um médico ou de outro profissional de saúde competente e adequadamente qualificado. Aí ficou perfeito, né? Então, item aqui incompleto, entre aspas, só será incorreto se existir na mesma questão um mais completo do que ele. Pegou aí, né, o bizu? Casca de banana no item A, gabarito tem D, ou E, lá no final da questão, geralmente é assim. Um aspecto crucial em pesquisa clínica é assegurar que todos os aspectos do estudo sejam da melhor qualidade possível. Diretrizes para pesquisas de alta qualidade foram desenvolvidas, tais como as boas práticas clínicas. Sobre esse assunto, sobre boas práticas clínicas, é correto afirmar, uma questão bem mais interpretativa, né? Os interesses da ciência e da sociedade, eles prevalecem sobre o bem-estar dos participantes? Não. O bem-estar dos participantes prevalece sobre os interesses da ciência. A equipe não precisa estar treinada? Oh, meu Deus, claro que não. Um consentimento informado por escrito, concedido livremente, é obtido do paciente durante sua participação, é antes da participação dele. Errado. O TCLE aí. Uma forma de implementar as boas práticas clínicas é por meio de procedimentos operacionais padrão. Sim, inclusive são indicados, né, para atividades relacionadas a esse estudo. Por quê? Porque deixa a coisa mais bem estruturada, protocolada e mais segura. Uma vez que os dados da pesquisa são confiáveis, o investigador principal não deve permitir em seu centro de pesquisa a inspeção. Não tem essa história de permitir, né? Aqui, quando nós falamos de polícia sanitária, eu não permito que seja inspecionado o meu ambiente. Não existe isso, tá? Então, claro que as inspeções, elas podem acontecer, tá errado? Tem D de Deus é bom, gabarito. 38. Você foi questionado por um estudante
sobre as funções do enfermeiro num centro de pesquisa clínica. A cenário alternativa que não representa uma função do enfermeiro em um centro de pesquisa clínica, tá? Não é uma função do enfermeiro. É função do enfermeiro ser o principal elo entre o investigador e o patrocinador? Não, isso é função do investigador principal, que nós chamamos de IP. O principal elo entre o investigador e o patrocinador é o investigador principal, tá? Garantir a segurança e o bem-estar dos participantes é uma das funções do enfermeiro? Sim. Participar da captação de possíveis participantes para participar do estudo? Também. Observar e relatar possíveis eventos adversos apresentados pelos participantes da pesquisa? Show de bola. Aplicar o TCLE quando devidamente treinado e autorizado pelo investigador principal? Também. Então, o que não é função do enfermeiro é ser a função do investigador principal, tá bom? Então, tá aí, essa é a função do investigador principal. E, mais uma vez, as vagas estão acabando, tá bom? As vagas estão acabando, nós estaremos lá juntos para fechar com chave de ouro essa revisão. Gostaram, pessoal? Gostaram? Curtiram da nossa revisão? Quero muito encontrá-los, quero muito abraçar vocês e dizer, ó, vai na fé e vai gabaritar. Por quê? Porque você vai conseguir se manter tranquila nessa prova, vai conseguir estar muito bem centrada nessa prova, mesmo que você não tenha estudado todo o edital, mesmo que você não tenha aprofundado, estudado tudo que você gostaria de ter estudado. Mas, gente, dá para fazer, dá para correr atrás em aulão de véspera, tá? Não dá para você estudar tudo, não dá para você fazer um cronograma, não dá mais, não, mas dá para tentar acertar muitas questões que talvez se você não tivesse participado desse aulão, talvez dessa revisão ou do aulão de véspera, você talvez não acertaria. Então não perde a oportunidade, tá? Vem outros concursos de universidades aí e se mantenha estudando, porque em uma dessas três você vai entrar. Aguardamos você agora no aulão de véspera para fecharmos tudo com chave de ouro e revisarmos ainda mais conteúdos com vocês. Ó, não esquece de deixar a tua curtida. Para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, ó, deixa eu deixar aqui, que é o curso MS, o curso que mais aprova na área da saúde, e @profa Michele Sampaio. Para quem quer ainda garantir, professor, onde é que eu vou almoçar lá? Lá tem cantina, lá tem restaurantes próximos, lá tem lanche, vai ter almoço lá para vender para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Se preocupem com isso, não. Mas para quem tiver alguma dúvida ainda remanescente, manda mensagem para mim. Pessoal, corre. Então, acabando as vagas de verdade, tá? Baulão, não sei se acabaram já, porque eu não estou acompanhando o site de tempo real, mas a equipe colocou o link aí para vocês garantirem a vaga de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tudo de bom.